Diga bem profundo. Esperar não é um castigo. Olha bem no olho dela e diga: esperar não é um castigo. Parece ou não parece um castigo, gente? Esperar. Esperar é um tratamento, é um remédio profundo e curador. Diga para a pessoa que está do seu lado: esperar é um tratamento profundo e curador. Você pode dizer amém? Glória a Deus! Esperar um tratamento profundo e curador? É difícil, né? Esperar não é algo passivo também, gente. Esperar é algo ativo. É uma decisão que exige empenho, força pessoal, controle da alma e aplicação de confiança. Olha tudo que envolve a palavra esperar. Esperar. Tem uma musiquinha do Diante do Trono que as crianças cantam: temos que aprender a esperar. Esperar o tempo certo, esperar a hora certa. Essa espera, ela vai transformando e vai nos condicionando e vai nos ensinando a viver dentro do propósito de Deus. Deus não te faz esperar pela promessa porque Ele quer te castigar, mas Ele quer tratar e trabalhar no seu coração. Tantas coisas que Ele trabalha. E quando a gente passa pelo teste do tempo, aí a gente consegue um prêmio maravilhoso. A gente acaba metendo os pés pelas mãos com tantas coisas, né? E aí esses discípulos estão ali esperando 50 dias e eles não estavam passivos, eles estavam ativos, eles continuaram a fazer aquilo que o Senhor tinha ensinado a eles. Como é que você faz quando você está no tempo de espera? Você deixa tudo de lado e diz: eu vou me enfiar no quarto e vou dormir. Eu não quero mais. Eu tô cansada. Tá demorando muito. Tá demorando muito. E aí o resultado não vem, né? Eu lembrei sobre exercício físico, né? Exercício físico é assim, né? Você vai lá e vê aquele corpo na internet lindo e maravilhoso, as barrigas tanquinhas, né? Tudo no lugar. E você vai lá olhar quanto tempo foi, né? Não sei se você é assim. Eu sou assim. Quando eu vejo uma foto assim, do antes e depois, eu olho primeiro quanto tempo. Aí a pessoa bota lá: 3 meses. 3 meses é pouco, né? Mas 3 meses, eu vou tentar. 3 meses. 3 meses para ficar desse jeito? Quem não quer, né? Eu quero. Aí vem o verão, né? E aí você vai lá na academia 1 semana, segunda, quarta e sexta. 2 semanas, segunda, quarta e sexta. 3ª semana, terça e quinta. 4ª semana, eu vou pelo menos um dia. Quando chega no final do mês, você diz: isso não é para mim. Isso não é para mim. Gente, a gente faz isso em muitas áreas da nossa vida. A gente tem sido reprovado no teste do tempo. Se você não consegue progredir naquilo que é um desejo seu natural, imagina no espiritual. Imagine quando você tem uma promessa de ter restauração na vida da sua família, a conversão do seu marido, o seu filho saindo das drogas. E aí você diz: não, já orei por tanto tempo. Já se passaram tanto tempo. E a promessa não vai se cumprir. E aí você vai declinando, declinando, e aí você não alcança os desejos e os planos, porque você não passou pelo teste do tempo. Quando você estava quase alcançando, eu me lembrei aqui de quando eu fui subir o Monte Sinai. A gente foi de madrugada, era em 2008. Foi uma experiência sobrenatural para mim. E se eu não tivesse vencido as minhas limitações, eu não ia alcançar algo sobrenatural que Deus fez na minha vida lá. Só que eu não sabia disso. E eu estava prestes a desistir. Então nós fomos às 2 da manhã, né, amor? 2 da manhã subimos, porque a ideia era chegar lá no nascer do sol e ver o nascer do sol no Monte Sinai. Gente, eu estava no Egito. Gastamos dinheiro pra caramba. Nós fizemos tanta faxina para poder conseguir juntar esse dinheiro. O Sérgio saiu do trabalho. Era a viagem dos sonhos. Eu queria estar no lugar onde
Moisés recebeu as tábuas da lei. Eu sonhava em viver aquele momento, eu me planejei, eu fiz exercício físico, eu fiz caminhada, porque eu sabia que a situação era complicada para chegar lá em cima. Era muito alto, muito íngreme, as pedras eram soltas, era deserto. E eu vou conseguir. E bem na subida, a pessoa que estava nos levando disse assim, deu uma palavra e disse assim, olha, se você não chegar até o topo, e se você vier aqui e Deus não falar contigo, você não é profeta de Deus. Eu falei, ai meu Deus, eu fui desafiada. Eu não, né? Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu quero os sonhos e os planos de Deus para minha vida. E aí fomos, né? Começamos a subir. E chegou uma tal de um lugar que chama escadaria. Eu estava simplesmente sem forças. Eu não aguentava mais, gente. Eu não aguentava mais. E a escadaria não é uma escada. Não é tipo a escada da igreja aqui de Gaspar. Não. São pedras maiores, menores, altas. Umas você tem que, né? Fazer uma força. Só que eu não tinha mais força nas pernas. E eu lembrei daquela palavra. Ele falou assim, se você não subir, e se você vier aqui e Deus não falar contigo, você não é profeta. Eu falei, não, eu quero. E o Sérgio disse, vamos embora, eu te ajudo. A importância de ter alguém junto com você nos desafios da sua vida. E eu subi aquele lugar. Quando eu cheguei lá em cima, foi algo lindo e sobrenatural. E o sol nascendo, e pessoas louvando e adorando a Deus de todas as línguas, raças e nações. Era algo sobrenatural de Deus. E eu estava naquele clima de contentamento e sabendo que Deus estava ali. Chega a ser pesado, gente. Era um clima pesado da glória de Deus. Era algo sobrenatural e eu estava ali naquele lugar. E quando eu fechei meus olhos para orar, de repente, gente, eu tive uma visão. Eu já contei isso aqui, e alguns já sabem. Foi a primeira visão que eu tive na minha vida. E se abriu um livro muito grande e dourado, e ele foi passando. E eu fechava os olhos e abria os olhos e o livro não sumia da minha frente. E aquele livro foi passando folhas. E essas folhas revelavam toda a minha história de vida. Foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. E Deus foi me falando coisas tão lindas que só Ele sabia. E passava aquelas cenas, e Ele disse, esse é o teu livro da vida. E aquelas cenas, elas não passavam escritas, eram como uma novela. Eram cenas filmadas. É muito doido, muito interessante. E aquilo me renovou de um jeito, me deu uma alegria, me capacitou. Eu entendi tantas coisas, os projetos e os planos de Deus, mas eu quase desisti. Eu quase desisti de viver aquela promessa. Foi muito difícil, tanto no corpo físico quanto nas minhas emoções. E muitas vezes você se apreste a viver o sobrenatural de Deus e você se cansa e desiste. Só que existe uma força capacitadora que vem de Deus. E ela vai te levar a lugares que você nunca pode imaginar se você não desistir. Eu poderia hoje, 2008 para cá, são quantos anos? Quantos anos, amor? 2008 para cá? 15 anos. Eu poderia não estar contando essa história. 14? Eu poderia não estar contando essa história para vocês, porque eu poderia não ter vivido isso. Mas eu vi o meu livro da vida. Gente, ele era muito lindo. Ele era muito lindo. Quando a Bíblia fala que todos os seus dias foram contados e escritos pelo Senhor, eu posso dizer a verdade, porque eu vi esse livro. Eu vi e foi sobrenatural. Mas eu passei pelo teste e eu fui aprovada. Glória a Deus, graças a Deus pela misericórdia do Senhor. E existe essa promessa é o batismo com o Espírito Santo que vai nos capacitar a viver algo sobrenatural. Mas a gente precisa passar pelo teste do tempo. A palavra já foi liberada por Jesus e o cumprimento da promessa é real. Mas eu não posso viver uma fé que não esteja ativa. A fé ativa
é que vai levar você a alcançar essa promessa. E a forma pela qual você passa pelo teste do tempo irá determinar o alcance ou não dessa promessa. Tá entendendo? A forma como você vai viver, a forma como você vai se deixar levar, vai determinar o alcance ou não dessa promessa. Confiar na promessa é fundamental, porque a palavra de Deus é a verdade. E se Ele disse, irá se cumprir. Priorize seus passos em direção a essa promessa. Invista tempo, energia em direção à promessa. Desenvolva tempo a sós com Deus. Aplique disciplina e gere hábitos que vai te levar a alcançar e ser bem-sucedido nessa promessa. Porque ela é real e ela vai se cumprir. Talvez enquanto eu esteja falando aqui, você está pensando em algumas coisas que você anseia, que você deseja, outras que Deus já falou para você que irá realizar. E você está assim, minguadinho, ansioso, desistido. Mas nessa noite, o Senhor vai te renovar e vai te lembrar aquilo que te dá esperança. Deixa passar pela sua mente o que te dá esperança, que é a palavra de Deus. E o que é uma espera ativa? Uma espera ativa é você continuar fazendo o que você está fazendo até alcançar a promessa. Você não pode parar. Se eu tivesse parado, gente, de subir aquele monte, sabe o que ia acontecer? Eu ia ficar sentada lá, eu ia impedir com que o meu marido talvez também alcançasse, porque muitas vezes a gente leva para trás pessoas com a gente. Muitas vezes a gente leva toda a nossa família a viver o não cumprimento da promessa por causa da nossa desistência. Já parou para pensar nisso? Deus tem algo sobrenatural, profundo, intenso. Mas quando eu paro, quando eu travo, eu deixo de ser ativa para ser o quê? Passiva. O que o passivo faz? Ele simplesmente só recebe, aceita tudo. Deixa passar. Tudo por cima dele. Ah, deixa assim, deixa quieto. Eu não vou lutar mais pelos meus sonhos. Deixa minha família, tá bom assim. E você começa a se conformar. E você vive uma vida de conformidade. Conformismo não está nos planos de Deus para a sua vida. Deus quer que você viva uma vida ativa, porque fé é isso. É a certeza daquilo que você não vê, mas você espera em Deus, e essa fé precisa ser ativa. Então eu vou continuar fazendo, eu vou continuar indo na célula, eu vou continuar indo no culto, mesmo sem eu sentir, mesmo eu estando com dor, mesmo tendo dificuldades, eu vou continuar, eu vou caminhar, eu vou prosseguir em alvo, porque meu alvo é Cristo, e Ele tem uma promessa. Ele morreu, Ele ressuscitou. Aqueles discípulos não estavam mais com Jesus, Jesus já tinha ido para os céus. Eles estavam sozinhos, teoricamente, mas eles criam que existia uma promessa que levaria eles a uma capacitação extraordinária. E sabe o que eles fizeram? Continuavam juntos. A Bíblia diz que, unânimes no templo, eles oravam, repartiam pão, comiam unidos. Sabe aquele dia que você não quer ir na célula? Que você não quer ir na oração das mulheres à tarde? Sabe aquele dia que você não quer ir na sexta-feira na oração? Aquele dia que você desistiu, Deus ia derramar uma promessa para você. Deus ia cumprir uma promessa na sua vida. Mas você foi tendencioso a aceitar o negativismo e não viver os sonhos de Deus. Você acha que a gente não cansa? A gente cansa. A gente se fadiga. A gente também tem vontade de desistir. O pastor também tem vontade de desistir. Também fica cansado. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que podemos pensar ou imaginar. E as grandezas do Senhor, elas estão dispostas, manifestas a nós. Basta eu continuar crendo para receber. Simples assim. E aí, vamos passar pelo teste do tempo com a fé ativa?
Essa fé ativa vai te levar a lugares que você nunca imaginou. A fé ativa vai fazer algo revolucionador na sua vida. E aqueles discípulos, depois de passarem por tudo aquilo, com todo aquele ambiente complicado, difícil, muito difícil. Se você for comparar as dificuldades dos discípulos daquela época, nem se compara às dificuldades que a gente passa hoje. Aqueles ali passavam dificuldades. E eles decidiram continuar perseverando. E chegou o grande dia. E sabe o que eles estavam fazendo no grande dia? Eles estavam vivendo um ambiente de obediência à palavra de Deus e comunhão. Eu quero dizer que há um segredo na comunhão. Há um segredo em você andar unido com seu irmão. Se eu não estivesse ali com o Sérgio e ele me fortalecendo, eu ia desistir. E ele me impulsionou a ir um pouquinho mais na frente. Quando você está em discipulado, quando você está em célula, quando você está na oração, junto com as irmãs, quando você começa a estar em comunhão, você é desafiado a vencer as limitações da sua alma. Não é assim? Quem já passou por isso, que foi desafiado por um irmão, por uma irmã e venceu as dificuldades, uma oração que você recebeu e você foi impulsionado a viver mais um tempo, a esperar mais um pouco e a alcançar os sonhos e os planos de Deus? É assim. E aqueles discípulos viviam unidos e a presença de Deus ia manifestando a eles. E eu quero ler para vocês Atos 2, de 1 a 4. Olha o que eles estavam fazendo no grande dia. Diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Tá bom até aí? Era até o 4. Eles estavam o quê? Todos reunidos num só lugar. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei, às vezes a gente faz um evento, a gente convida para estar juntos em algo que a gente crê que vai ser sobrenatural, e a gente sente falta de alguns irmãos, e a gente vai ver, vai conversar com eles, e aí, hoje eu estava cansado, hoje eu não vou. E eu fico olhando, o fogo de Deus estava caindo. Domingo passado, o Marcão teve uma visão. Vou chamar o Marcão aqui para contar a visão dele, que tem tudo a ver. Eu peguei ele de surpresa. Rapidinho, Marcão. Ele veio me contar, mas foi isso aqui que aconteceu, irmão. Vou fazer o quê? Lembrei, Marcão, quando eu estava lendo, o fogo ia... Olha só, Marcão, o fogo se repartia e separava e pousava. Conta aí o que você viu, foi domingo passado. Eu acabei de chegar agora, gente. Eu vi, foi na hora. Estava fazendo serviço ali. Quando a gente teve o GD semana passada, Carregue, no culto, semana passada, então quando o Sérgio pediu para o pessoal vir aqui para orar com imposição de mãos, a Ana também e tal, e eu estava lá no canto, eu e minha esposa estavam ali. E aí eu fechei o olho e comecei a me concentrar. Ultimamente eu tenho feito isso para poder se achegar mais ao Espírito Santo,
para o Espírito Santo poder falar. Dou bom dia para ele todo dia, né? Bom dia, Espírito Santo, meu amigo. Fica com a gente, fica comigo. E aí o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. E eu fico, assim, estou muito feliz por isso. E eu estava ali, quando eu fechei o olho, de repente, quando o Espírito Santo começa a falar com a gente faz algumas coisas meio loucas, né? Então, fechei o olho e fiz assim, o olho fechado. E quando eu fiz assim, eu vi o Espírito Santo, ele tinha olhos de fogo, ele passou no meio aqui, e ele ia colocando a mão na cabeça de cada pessoa. Ele ia botando a mão. E ele estava sorrindo. Ele passou por aqui, ele tinha fogo nos olhos, assim, um negócio, me arrepiei todo, assim. Tá? E por isso diz olho aberto, os olhos fechados, eu olhei, e ele passou. Então ele veio ali, impôs a mão aqui, passou por lá, veio por aqui, e num outro momento que aconteceu isso ali, ele passou assim, ó. Pelo meio de todo mundo ele fazia assim, ó. Pelo meio de todo mundo ele passava sorrindo. Então o Espírito Santo estava aqui semana passada. E eu dou glória a Deus por isso. Eu fiquei tão feliz, eu fui para casa tão cheio do Espírito Santo. Eu não consigo mais esquecer isso. Então eu queria deixar, e eu contei para a Ana. Contar para a Ana é contar para a igreja. Eu não podia deixar essa de fora, porque enquanto eu estava lendo aqui, gente, quando diz ali, ó, e viram o que parecia línguas de fogo, e se separavam e pousavam sobre cada uma deles. Quando o Marcão disse que ele botava a mão e nos olhos dele tinha fogo, eu vi esse fogo, uma chaminha, na cabeça de cada um de vocês que estavam aqui. Mas, gente, e os que não estavam? E os que desistiram na última hora? E os que decidiram ficar em casa? E aqueles que não vieram para essa presença poderosa de Deus, perderam essa capacitação, esse fogo, porque era nesse momento, era nessa hora. E isso parece que às vezes as pessoas ficam achando que os pastores ficam cobrando. Não, porque a gente quer que você viva isso sobrenatural. A gente quer que você viva, experimente essa capacitação sobrenatural, esse presente maravilhoso que é a presença do Espírito Santo de forma plena na sua vida, de forma ativa. A gente quer que as promessas se cumpram uma a uma, e essa capacitação só vai vir se você continuar com a fé ativa, a ponto de receber no momento certo e na hora certa. Mas se você desistir no meio do caminho, você não vai estar no lugar certo e na hora certa. E Ele está doidinho para se manifestar na sua vida e derramar esse presente maravilhoso que só Ele pode fazer. E os discípulos receberam esse poder sobrenatural. E sabe o que aconteceu? Eles saíram igual loucos daquele lugar. Cheios. Falando. Não se importando mais com a perseguição. Não se importando mais com as dificuldades. Não se importando mais com a cidade. Não se importando mais com nada. Eles estavam plenos, eles estavam cheios, eles estavam enlouquecidos com essa força sobrenatural, e eles revolucionaram o mundo, e esse evangelho chegou até mim e você. Jesus, que cura, liberta e transforma, veio até nós porque homens decidiram pagar o preço. Tem pessoas esperando você pagar o preço para trazer libertação na vida dela. Deus quer usar você. Deus quer me usar. Você precisa querer. E há uma promessa, e essa promessa é real. Você precisa estar disposto a passar pelo teste do tempo, da forma certa e ativamente. E eu quero declarar nessa noite que caia por terra toda a ansiedade, toda a distração, toda a perda de foco, toda a linguagem negativa, toda a falta de propósito, porque eu quero declarar que a promessa se cumprirá. E para aqueles que desejam, anseiam essa promessa se cumprindo na sua vida, eu quero convidar você para ficar de pé, porque há algo sobrenatural de Deus para a gente nessa noite. E se você está aqui, você pode receber. Fecha os teus olhos.